Estamos dando início à TV Pinheiro. Eu sou Viviane Fernandes do programa Nice Viápia Entrevista. Meu convidado de hoje é o Maurício Werner. Seja bem-vindo, Maurício. Muito obrigado, Vivi. Daqui a pouquinho a gente volta depois dos comerciais. Estamos de volta com o programa Nice Viápia Entrevista. Eu sou Viviane Fernandes e meu entrevistado de hoje é o Maurício Werner. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Vivi. Prazer tê-lo aqui. Maurício Werner, ele atualmente é diretor de Planejamento e Marketing da Rio Tour, empresa de turismo do município que administra, entre outros eventos, o Réveillon e o Carnaval da cidade. É professor dos programas de MBA da Fundação Getúlio Vargas, autor de livros e artigos publicados no Brasil e no exterior, entre eles Enquanto Uns Choram, Outros Vendem Lenço, publicado pela Quality Mark. É palestrante e responsável por diversas oficinas e workshops para empresas e serviços de turismo. Olha, parabéns, porque eu tive que ler o seu o seu briefing, porque ele realmente é um briefing de conteúdo. Você faz parte daquelas pessoas que fazem a diferença. É um prazer tê-lo em nosso programa. Muito obrigado, Vivi. Que honra estar aqui, podendo contribuir de alguma forma com o seu telespectador, com o seu programa, com essa comunidade viva que está sempre buscando informações para se construir, né? Com certeza. Maurício, deixa eu te fazer uma pergunta. O que é o fenômeno turismo e qual a ligação que ele tem com a educação? Bem, o fenômeno turístico, né, para o Brasil é uma coisa que é preciso ser percebido pela população. A gente fala que agro é tech, agro é pop, agro é tudo. E eu entendo perfeitamente que para algumas regiões do Brasil, de fato, é a agricultura que sustenta a nossa economia. Mas para uma economia como o estado do Rio de Janeiro, né, como a cidade do Rio de Janeiro, nossa marca devia ser turismo é tech, turismo é pop e turismo é tudo. Porque a gente tem esse recorte geográfico favorável, tem um estilo de vida carioca que de fato encanta as pessoas pela sua forma hospitaleira, pela sua forma plural de enxergar o mundo. O carioca, ele é despojado, ele é irreverente, ele é divertido e ele traz para as pessoas, ou exporta para o mundo, alegria, felicidade. Então acho que o fato do fenômeno turístico acontecer, aflorar na nossa cidade, no nosso estado, é natural, mas precisa ser planejado, precisa ser trabalhado. Eu acho que é esse o grande desafio para esses nossos próximos anos de um Brasil que quer crescer, com outras economias, com outros segmentos de negócio, a não ser a agricultura, o petróleo, e acho que o turismo é o nosso novo petróleo. Maravilha, é verdade. E Maurício, assim, o que o Rio tem de novo? O que a gente pode destacar de novo nesse momento? Olha, o Rio de Janeiro é uma cidade que traz a cada dia um processo de renovação. Eu acho que esse momento que ocorre agora das chuvas, a gente é inoxidável, porque elas passaram, infelizmente a gente trouxe alguns óbitos, mas ela precisa se reinventar a cada dia, a economia precisa ficar dinâmica. E, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, ela cresceu nesses últimos tempos. A música do Tim Maia, né, que era do Lê Meu Pontal, agora poderia passar a se chamar do Boulevard ao Pontal. A gente tem um VLT fantástico que une o nosso centro, cresceu muito, esticou, largou. A gente tem um transporte desse de muita qualidade, que na verdade une o aeroporto Santos Dumont até a rodoviária, depois a Central do Brasil até a parte mais histórica do Rio, passando por uma enormidade de equipamentos turísticos na cidade nesses últimos tempos. Por exemplo, o aquário da cidade do Rio de Janeiro, coisa fantástica. Maravilhoso, Tive a oportunidade de fazer de um mergulho inaugural junto com os peixes, junto com os tubarões. Essa experiência é uma experiência nova que, né, precisa ser provocada para o destino, que a gente consiga receber mais turistas.
A gente tem, por exemplo, um passeio de barco saindo ali da porta do Museu do Amanhã, que é um outro grande atrativo, um monumento histórico fantástico, e que leva até Niterói, vai ao MAC, passeia pelo MAC. Ou seja, a gente tem uma série de produtos. Eu não sei se o nosso público sabe, mas dentro do mercado turístico, a gente tem ainda uma empresa que faz festas todos os dias, de domingo a domingo. Então, todos os dias tem uma festa no barco, tem uma festa no hotel, tem uma festa no hostel, tem uma festa no restaurante. E isso traz uma dinâmica que quase nenhuma cidade do mundo tem, né? A não ser que seja uma cidade muito turística. E eu acho que o Rio de Janeiro precisa melhorar a sua capacidade de mostrar o que ela tem de bom. Porque a mídia ela traz muita coisa de ruim, a gente recebe a força do impacto negativo, da violência, etc. Mas a gente é muito mais do que isso. O Rio de Janeiro é uma cidade mágica, Vivi. Sim, e é o que a gente estava falando na Rádio Band. Ele é uma vitrine, né? Ele aparece muito, né? Então, ele fica muito em evidência, né? Então, talvez seja por isso que ele é tão falado, de todas as formas, né? Claro, onde é que tem a Princesinha do Mar? Quem é a Garota de Ipanema? Onde é que ficam essas estações? E quando acontece, evidentemente, alguma coisa em Ipanema, as pessoas associam diretamente. É diferente de acontecer alguma coisa em Osasco ou em Caçapava, né? Ou seja, acontece um episódio parecido com esse que aconteceu no Rio de Janeiro e acontece em outra cidade que não tem tanta reverberação, visibilidade, acaba que a gente também é prejudicado pelo ônus e pelo bônus, né? Assim. A gente paga mais caro essa conta de ser importante para o Brasil e para o mundo. O Rio de Janeiro é uma marca. Não é todo mundo que tem o pôr do sol do Arpoador, né? Nem do Pontal do Leblon, nem na Pedra da Gávea, né? Todo destino turístico tem lá um ícone, né? Se você vai a Paris, tem lá a Torre Eiffel. Se você vai a Nova York, tem lá a Estátua da Liberdade. Imagina que nossa cidade do Rio de Janeiro tem Pão de Açúcar, tem Corcovado, tem o Arpoador com aquele visual incrível, tem um jardim botânico, tem a maior floresta urbana da América do Sul, que é a Floresta da Tijuca, tem uma série de equipamentos de museus, tem uma história onde a gente tem uma trajetória turística encantadora. Verdade. Então as pessoas elas ficam realmente admiradas com o Rio de Janeiro, pelo seu potencial, pela sua capacidade de trabalhar essas diferenças todas e mais, a diversidade. O Rio é plural, o Rio ele trata bem a diversidade, então não tem a questão da raça, do credo. Eu vejo que as pessoas elas trabalham de uma forma, acho que se a democracia existe, no Rio de Janeiro ela é ainda maior. Ele é mais democrático ainda, é verdade, você tem toda a razão. E Maurício, na sua opinião, qual o perfil desse novo consumidor e quais as dicas para atendê-los de uma forma mais encantadora? Olha, o novo consumidor ele é um cara mais exigente, ele é mais plugado nas tecnologias, ele é um cliente que a gente chama de cliente somolo. Somolo vem de social, móvel, local. Ele define a vida através de um smartphone. Ele tem a capacidade de pensar como é que a vida dele se dará para os próximos 5, 10, 15 minutos a partir de uma decisão que ele viu, ele se programou, ele vai para um aplicativo de deslocamento, ele consegue identificar um aplicativo de compras, ele reclama, ele namora, ele faz tudo dentro dessa plataforma. E é preciso que os atrativos turísticos, que os destinos turísticos estejam também na palma da mão desse neoconsumidor. Então acho que é um consumidor mais atrevido do ponto de vista digital, é um consumidor que está muito rápido nas tomadas de decisão e a gente precisa ter essa capacidade de mudar do analógico, do turismo analógico para o turismo digital. Esse é um desafio. E fora que o perfil do Rio de Janeiro, do turista que visita o Rio de Janeiro, ele tem assim, perfis assim, um pouco claros. Assim, o melhor cliente, o melhor que eu digo o que mais visita a cidade do Rio de Janeiro ainda é o brasileiro, por conta das distâncias. Depois eu quero te fazer uma perguntinha, a gente vai dar uma paradinha para os comerciais, mas a gente já volta. Perfeito.
Estamos de volta com o programa Nice Viap Entrevista. Eu sou Viviane Fernandes e meu convidado de hoje é o Maurício Werner. E a gente estava batendo um papo sobre o público que gosta de vir ao Rio, né? Começando pelo próprio Brasil. Né? Então, quer dizer que o primeiro mercado para o Rio de Janeiro é o paulista, né? Olha. Nossos amigos paulistas, os nossos vizinhos, né? nossos vizinhos. E é um estado rico também, né? Assim, 52% do PIB brasileiro concentra-se em São Paulo. Então tem um interior muito rico, com muito desejo de viajar, e o Rio de Janeiro é uma marca para eles. É uma marca de musical, uma marca de destino de praia, é uma hotelaria que mescla entre o luxo e o baixo custo. Então a gente tem uma gastronomia amplificada e aí depois a gente parte para o Mercosul, nossos vizinhos. Né? A Argentina, né? O Chile, os paraguaios, os colombianos. E a gente tem, então, pela proximidade também, esse segundo público. Agora com os vistos, com a abertura dos vistos, nós já começamos a intensificar a questão da vinda dos americanos para cá, dos canadenses, Maravilhoso, né? dos japoneses e dos australianos. Então a gente tem um outro mercado imenso para crescer e sair desse patamar dos 6 milhões de turistas que visita o Brasil há 2 décadas pelo menos. A gente agora tem toda a chance de fazer com que, de fato, o turismo seja tratado de forma mais profissional, com melhores serviços, com mais qualificação, com a capacidade de reter esse público e fazer da experiência memorável desse público a nossa melhor forma de promoção da cidade do Rio de Janeiro. Sem dúvida nenhuma, né? E a tendência agora, como você mesmo disse, de só crescer o turismo aqui dentro, né? Que maravilha essa concessão de vistos agora, que a gente vai ter aí um leque de opções para poder trazer os novos turistas para a nossa cidade, né? Até porque, Vivi, assim, essa concessão dos vistos já devia ter ocorrido há muito tempo. Houve um esforço político, houve uma necessidade do mercado cobrando isso, uma parceria público-privada que traz a gente esse presente. É um presente que recebemos em 2019 e que a gente espera de verdade que a gente consiga aproveitar essa oportunidade de aumentar essa demanda de forma significativa. E o brasileiro também já viajou muito nessa economia aquecida nesses últimos anos, né? O brasileiro viajou muito para o exterior, o que ele também não vai deixar de fazê-lo. Claro. Porque essa também é uma forma do Brasil se aculturar. A gente, quando está no exterior, a gente começa a aprender, verificar o que funciona, traz para os nossos conceitos, para os nossos hábitos, elementos de países desenvolvidos e de países em desenvolvimento que também trazem para a gente muito aprendizado. A gente, ao contrário de uma geladeira que nasce pronta e acaba com o uso, a gente, enquanto ser humano, a gente nasce não pronto e vai se construindo. E uma das formas da gente se construir, sem dúvida nenhuma, que eu acho mais interessante é a viagem, né? Sem dúvida. A viagem, e viajar com Vivi, viajar com Viap deve ser ainda mais fantástico ainda. Não, é aquela frase antiga, né, de Mário Quintana, que viajar trocar a roupa da alma, mas é muito verdade isso, né? A viagem ela é transformadora, né? A viagem ela transforma, a viagem ela alimenta a alma, a viagem ela desfaz conceitos, quebra preconceitos e faz com que a gente evolua, né? A gente vendo o outro, vestindo o sapato do outro, entendendo as realidades do outro, começa a crescer de forma humana, né? Espiritual. E a gente vai dando... Recentemente eu tive a oportunidade de visitar a Tailândia e fiquei muito bem impressionado com o espírito, com a gentileza, com a hospitalidade, mas sobretudo com a simplicidade de um anfitrião tão simples. Tanto respeito que eles têm pelo com turista, respeito, né? Eu tive a exatamente. oportunidade de conhecer a Tailândia também. Eles te tratam, eles te cumprimentam, né? Tudo eles agradecem. Né? É verdade. E eu acho que a nós também vale o esforço de copiar os bons exemplos. Sim. Ao contrário de produtos, que em produtos há patentes, né? Então a gente não pode copiar produtos, mas nos serviços não há patente. E como não há patente em serviço, o que é a dica que talvez eu deixe aqui hoje para nosso telespectador, é que em serviços, como não há patentes, a gente pode copiar as boas práticas.
e adaptar a nossa realidade, adaptar o nosso jeitinho brasileiro, que também é um jeitinho muito querido. A gente dá jeito para as coisas, a gente é mais flexível que em alguns outros países, e acho que a gente vai se moldando aos novos tempos. Acho que o nosso objetivo é isso, né? É criando essas... Agora, sempre de uma forma muito otimista, Vivi, assim, porque eu vejo as pessoas, às vezes, muito plugadas no negativo, naquela notícia ruim, naquilo que deu errado. E né, eu escrevi o livro Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Não existe crise para todo mundo ao mesmo tempo. E acho que é um pouco da nossa escolha, né? Ver o lado triste da vida e ver o lado triste e aproveitar as oportunidades. Ou seja, enxergar a oportunidade onde tem problemas, aonde tem... E acho que esse otimismo que o brasileiro precisa carregar vai alimentar um desenvolvimento econômico, social, ético, moral, que a gente precisa e que está realmente necessitando cada vez mais desse resgate, né? Resgate da autoestima do carioca, do brasileiro, do Brasil com o mundo. Eu acho que a gente vive novos tempos. Ah, com certeza, concordo com você, Maurício. E você acha, então, que turismo é a profissão do futuro? Olha, não é do futuro, não. Acho que é do presente. A profissão do futuro é, talvez, o turismo associado a mais tecnologia. Mas hoje, a do presente é a da atividade turística. De cada 10 pessoas que trabalham no mundo, uma trabalha, né, na cadeia produtiva do turismo, de forma direta. E isso traz para a gente, assim, um número expressivo, né? Se pensar em uma em cada 10, a gente está falando de 10% do mundo trabalha com o turismo. Então não posso falar que ela é uma atividade do futuro, ela é uma atividade do presente. Agora, ela tende a aumentar. Por quê? Porque na indústria o que vai haver é cada vez mais mecanização. Na história, né, da indústria vai ter cada vez mais a questão da substituição da mão de obra pela máquina, pelo robô. E ainda no turismo, que isso aconteça de alguma forma, por exemplo, com as agências de viagem online, etc., com alguns sistemas de reservas, a gente ainda verifica que as pessoas ainda precisam do contato, do brilho no olho, do aperto de mão, do abraço, da experiência na água, da experiência. E, obviamente, a gente precisa de gente, o robô ainda não está preparado para isso. Não, eu acho que vai ter sempre isso, né? Isso é fundamental também, a gente ter essa proximidade também do ser humano, né? Afinal de contas, a tecnologia ela veio para agregar, né? E não para tirar esse valor que a gente tem na gente, não é verdade? E eu acho que essa tecnologia pode abrir ainda um fator ainda mais interessante, que é a questão do tempo. Sobrará tempo para a gente aproveitar mais a vida. Por exemplo, a gente ia ao banco, né? Aí a gente tem automação no banco. Aquele tempo de fila, de espera, já é um tempo que você pode ir à academia, que você pode estudar mais um pouquinho. Agora, o importante nesse processo, eu acho que é o filtro também. Porque também, através de tanta tecnologia, a gente acaba sendo assim meio que devorado por ela, consumido por ela, e se não filtrarmos essa quantidade de aplicativos, essa quantidade de redes sociais, talvez a gente também se escravize em relação a elas. Sem dúvida nenhuma. Eu costumo até falar, quando a gente faz uma viagem, né, a gente que trabalha com isso e acaba viajando muito, para as pessoas olharem para os locais, né, porque elas olham através do telefone, né? Então você vê todo mundo filmando, todo mundo falando, postando nas mídias, mas para um pouco para observar o local, né? Isso é de fundamental importância, né? Não é só o local, não. Minhas filhas, eu levo elas todo dia de manhã para o colégio. E no percurso pequeno, elas já pegam o celular. Eu falei, pessoal, baixa esse celular, olha o que está acontecendo na rua, olha o que está acontecendo no trânsito. Vocês precisam ter esse olhar, que senão elas só vivem esse ambiente também das redes, das pessoas, dos famosos. Elas precisam produzir para elas, produzir para o mundo, pensar de forma mais coletiva, mais compartilhada, com um olhar mais aberto. Né? E quando ela fecha os olhos para o celular, ou ela canaliza os olhos para o celular, ela acaba deixando de viver o que não vai ter mais volta, que é o tempo. É verdade, você falou que tem toda a razão.
Perfeito. Maurício, infelizmente a gente está chegando no finalzinho do programa, mas eu queria te convidar para uma próxima vez, para a gente falar inclusive sobre um tema que vai ser sempre atual, que é o do seu livro Enquanto Uns Choram, Outros Vendem Lenço. Perfeito, venha só para falar disso. disso. Bárbaro, para a gente poder, bem abrangente, para a gente, e não há um momento mais atual que esse, para a gente poder falar sobre esse tema que vai estar sempre, né, em evidência. Agradecer muito a sua presença, né, essa oportunidade de estar podendo te entrevistar com a sua agenda lotada entre pontes aéreas e viagens pelo Brasil todo. Gostaria muito de que você deixasse todos esses contatos para quem está nos assistindo, e a gente vai combinar uma próxima vez. Muito obrigado, virei sempre que convidado for. Deixo aqui para ter o telespectador meus contatos. Eu estou no Facebook, eu estou no Instagram e estou na Rio Tour também, para vocês precisarem. A gente está ali à disposição, a gente está ali pronto para servir. Nosso presidente Marcelo Alves nos deixa muito à vontade para poder desempenhar um papel importante para a cidade do Rio de Janeiro, que é atender ao trade, as demandas, entender desejos e necessidades e fazer da nossa cidade uma cidade mais feliz. Maravilhoso. Muito obrigada, Maurício Werner. Obrigada a vocês e até a próxima.